Neste vídeo, nós vamos apresentar a análise de uma intervenção em um patrimônio histórico. A obra analisada é uma nova fachada de entrada do Museu Barroco da Catalunha, que foi projetada pelo arquiteto David Closes e está localizada na cidade de Manresa, na província de Barcelona, na Espanha. O projeto consiste na adaptação de um antigo colégio jesuíta que está sendo transformado para abrigar este museu, e propõe novos acessos e novos espaços expositivos. Essa intervenção busca reinterpretar a relação entre o edifício histórico e a cidade e restabelece conexões entre o passado e o contexto urbano. Sobre a classificação da intervenção, a gente entende e classifica ela como uma continuidade contextual, isso porque o projeto ele não copia uma linguagem histórica, mas também não cria um contraste tão agressivo assim. Então, esses novos volumes que apresentam uma linguagem bem contemporânea, assim, mas respeitam os aspectos importantes do conjunto que já existe. Então, assim como a escala, os alinhamentos e a leitura geral do edifício. Então, dessa forma, estabelece um diálogo entre o que era antigo e o que é novo, e baseado na reinterpretação, assim, e não na imitação. Em relação ao contexto urbano, o projeto atual, né, ele valoriza a conexão com a cidade e com a paisagem. Então, esses novos acessos que eles foram criando direcionam o visitante para vistas que são importantes no entorno. Então, tem basílicas, tem torre, tem uma montanha. Então, há visuais que estão melhores demarcadas agora com esses novos acessos, e o percurso ele acaba culminando em um ponto mais elevado. Então, tem uma arquibancada que é voltada para essa paisagem urbana, e assim a intervenção ela não apenas reorganiza esse edifício, mas também ressignifica, né, a sua relação com o entorno, que reforça esse vínculo da história com a cidade. Então, na análise compositiva, é interessante de observar a relação entre a pré-existência e esses novos elementos que foram inseridos. Pensando que o edifício, antigamente, ele era um colégio jesuíta, como a gente já falou. Então, tem todo esse contexto religioso, né? E o edifício original, ele apresenta uma arquitetura muito mais fechada, então com uma forte presença de planos murários. E já a intervenção atual, ela induz esses novos volumes, esses novos planos, né, que se sobrepõem a essa estrutura que já existia. Então, os novos volumes eles vão ser reorganizados de forma a criar essa nova fachada. E ao mesmo tempo em que preservam a leitura dos elementos históricos existentes, né? Então, além disso, o projeto ele cria um percurso interno que valoriza esses elementos até chegar no claustro, as abóbodas e essas marcas da construção original. Nada disso é apagado e acaba sendo evidenciado, inclusive, com esses elementos que foram colocados novos, né, que não são nem um pouco neutros, eles criam essa tensão, esse contraste, e ao mesmo tempo eles ajudam a destacar, a revelar mesmo toda essa história, né? Com relação aos materiais, o edifício original ele é construído em pedra, com sistemas tradicionais, aquelas paredes super espessas. Já a intervenção contemporânea utiliza de materiais como alumínio, vidro, madeira, além de cores, né, muito mais chamativas e evidentes. Então, trazem essa solução super moderna, até na questão da iluminação. E essa diferença, ela evidencia o princípio de distinguibilidade, onde claramente o novo fica bem identificável em relação ao que era antigo, né? E, ao mesmo tempo, há uma compatibilidade entre os materiais. Então, garante que há uma integração harmoniosa sem comprometer a integridade deste conjunto histórico. A cidade de Manresa, ela apresenta um clima mediterrâneo de transição. Então, tem verões muito quentes e invernos super frios. Nesse contexto, o edifício histórico ele já incorpora estratégias passivas importantes, como o uso de paredes espessas em pedra, que proporcionam essa alta inércia térmica. E isso permite manter a temperatura interna muito mais estável ao longo do ano. Então, além disso, o claustro central também atua como um regulador térmico e favorece essa ventilação natural, contribui também para o conforto ambiental. E a intervenção se beneficia dessas características que mantém, né, esse desempenho
bioclimático eficiente. Por fim, em relação ao programa de necessidades, a intervenção ela resolve muitas questões importantes para o funcionamento do museu, já que o edifício original não atendia às exigências contemporâneas, principalmente aos termos ligados à acessibilidade e organização dos fluxos. Para que ele possa abrigar o Museu do Barroco da Catalunha e o Museu Histórico da cidade, o projeto ele reorganiza os espaços internos e cria novos acessos, permitindo uma melhora na circulação, na acessibilidade e uma forma mais usual das exposições. Dessa forma, o edifício ele é adaptado às demandas contemporâneas sem perder sua identidade histórica. Para concluirmos, o projeto David Closes demonstra uma abordagem contemporânea de intervenção ao patrimônio. Ele não busca imitar o antigo, e sim dialogar com ele. Através dessa continuidade textual, a proposta valoriza o conjunto histórico, melhora sua relação com a cidade e adapta o edifício às necessidades atuais, mantendo sempre a relação clara entre o passado e o presente.